Senhor esteja convosco. Ele está no meio de nós. Proclamação do Evangelho de Jesus Cristo, segundo Lucas. Glória a vós, Senhor. Naquele tempo, vieram algumas pessoas trazendo notícias de Jesus a respeito dos galileus, que Pilatos tinha matado, misturando seu sangue com os sacrifícios que ofereciam. Jesus lhes respondeu: vós pensais que estes galileus eram mais pecadores do que todos os outros galileus, por terem sofrido tal coisa? Eu vos digo que não. Mas se vós não vos converterdes, ireis morrer todos do mesmo modo. E aqueles 18 que morreram quando a torre de Siloé caiu sobre eles, pensais que eram mais culpados do que todos os outros moradores de Jerusalém? Eu vos digo que não. Mas se não vos converterdes, ireis morrer todos do mesmo modo. E Jesus contou esta parábola. Certo homem tinha uma figueira plantada na sua vinha. Foi até ela procurar figos e não encontrou. Então disse aos vinhadeiros: já faz 3 anos que venho procurando figos nesta figueira e nada encontro. Corta, porque ela está inutilizando a terra. Corta, porque ela está inutilizando a terra. Ele, porém, respondeu: Senhor, deixe a figueira ainda este ano. Vou cavar em volta dela e colocar adubo. Pode ser que venha a dar fruto. Se não der, então tu acordarás. Se não der, então tu acordarás.
São Frei Galvão. Orai por nós. Viva São Frei Galvão! Viva São Frei Galvão! Camarada merece a nossa veneração e também a nossa alegria, pois ele é o primeiro santo nascido no Brasil, em terras brasileiras, canonizado pelo Papa Bento XVI, aqui no Brasil, sua visita apostólica. São Frei Galvão dá testemunho da santidade e da caminhada da vida cristã no meio de nós. Nós temos hoje 3 grandes temas ressaltados pela liturgia da palavra deste sábado. E nós temos a vida e a missão, a obra de São Frei Galvão, que hoje é celebrado em todo o Brasil, no mundo inteiro, e também, sobretudo, na sua terra, em São Paulo, com muita solenidade, por grandes benefícios e obras e graças que Deus fez e continua fazendo por intermédio deste homem chamado Antônio de Santana Galvão. Ele, Frei Antônio, morreu em 1822. Acredito que ninguém tenha nascido, né? Pode ser que alguém fosse. Toda a capitania de São Paulo, ainda a capitania, onde ele viveu, 60 dos seus 83 anos de vida, o velou no Mosteiro da Luz. Eram mais de 3.000 pessoas num tempo em que a população da cidade não passava de 25.000 habitantes. Quem já foi a São Paulo, já passou na estação, pelo metrô em São Paulo, passou pela Estação da Luz. Nessa estação está o Mosteiro da Luz, aonde morou Antônio de Santana Galvão, onde está o mosteiro que ele fundou. No dia do seu velório, tinham mais ou menos 3.000 pessoas dentro daquele tempo para uma cidade de 25.000 habitantes. Os fiéis recortaram pedaços da batina e repartiram pequenas pedras de seu túmulo para mergulhá-las na água que dariam aos doentes, na esperança de que fossem curados. A roupa dele, que era única, ele, em sua vida, não admitia ter mais de uma batina. Ele tinha apenas um hábito franciscano, como este que nós estamos vendo aqui na sua imagem, e ele assim viveu com o seu hábito desde que foi ordenado até os seus últimos dias de vida. Segundo conta a história, ele tinha quase 2 metros de altura. Era grande homem, não somente na estatura, mas também nos valores do Evangelho que ele vivia. E dizem que quando a sua batina, com o passar do tempo, ia se desfazendo, rasgando, ele juntava o resto da batina dos frades que iam morrendo e remendava a parte da sua batina
para completar o que faltava. Ele não admitia trocar a sua veste. Depois que morreu, os fiéis recortavam pedaços da sua batina, retiravam lascas de pedra do seu túmulo para mergulhá-las em água e dar aos doentes. Durante a sua vida, foram diversos milagres atribuídos a ele. Com sua única batina, costumava percorrer a pé. Veja bem, nós hoje temos carro, quando não muito, uma bicicleta, verdade? Tem ônibus e a gente tem preguiça. Às vezes a igreja é do lado da casa ou do outro lado da rua e a gente não se envergonha de estar dando o horário da missa e eu estou lá na frente da televisão igual um tarado, maluco, não é? Devoto da televisão. No domingo, eu estou cansado, trabalhei muito. Vamos fazer uma missão popular e vamos então visitar as famílias de casa em casa. Eu tenho tempo, pai. Sou uma pessoa muito ocupada. Tem muitos atributos, muitos afazeres. Isso vai concordar direitinho com a primeira leitura da carta aos Efésios que nós ouvimos hoje. Ele andava pelos vilarejos, até o interior da cidade de São Paulo, pregando aos pobres. Por onde ele passava, multidões iam atrás dele. O Papa Bento XVI, emérito, no presente momento, no campo de Marte, em São Paulo, canonizou o frade franciscano que se tornou o primeiro santo genuinamente brasileiro. Véspera das eleições. Segundo turno não podia cair em ocasião melhor. Dia de Santo Antônio de Santana Galvão, primeiro santo brasileiro. Nós estamos vendo aí os debates e a gente está vendo, né, uma situação muito chata. Os políticos, adversários políticos, não pessoais, se tornam pessoais, alguns deles, se atacando para assim ganhar o seu voto. Um falando do outro, como que se falar do podre fosse oferecer algum futuro para o Brasil. Nós queremos ouvi-los para escutar propostas. Não queremos ouvi-los se degladiando entre si. Mas o que nós vimos ainda ontem, no último debate dos candidatos à presidência do Brasil, está difícil, está bem. Em relação ao governador do estado, para mim está muito claro. Como católico, como sacerdote, eu vou votar no católico. Jamais votaria em alguém de uma denominação ou de uma facção como esta que está aí representada por este candidato. Não preciso dizer o nome, todos sabem de quem eu estou falando. Agora, como está difícil escolher quem vai ser o próximo a governar o Brasil por 4 anos. Está difícil. Está difícil. Portanto, mais um motivo para rezarmos hoje e amanhã, porque essa missa é de hoje, não é de domingo, portanto eu tenho que ir à missa amanhã, porque amanhã é o dia do Senhor, domingo, preceito dominical, a missa de hoje é de sábado. Você viu que não teve glória, não vai ter credo, é missa de sábado, não de domingo. Então amanhã todo mundo na missa, depois que você votar, ou antes de você votar, não é? O padre também vai votar amanhã. Mais um motivo para a gente pedir
a Santo Antônio de Santana Galvão, genuinamente brasileiro, que interceda por aqueles que irão governar o Estado e o país nos próximos 4 anos. Uma coisa já sabemos: 2015, segundo as pesquisas estatísticas econômicas, é o ano da dificuldade. Portanto, qualquer um que entrar terá grandes desafios. E nós também vamos ter que apertar os cintos para podermos sobreviver durante o próximo ano. O Papa, então, canoniza Santo Antônio de Santana Galvão. Aqui no Brasil, Frei Galvão nunca daqui saiu. Criado em família rica e poderosa, o pai foi capitão-mor de Guaratinguetá, no interior de São Paulo. Ele deixou a casa paterna aos 13 anos para estudar com os jesuítas na Bahia. Aos 21 anos, ingressou na Ordem dos Franciscanos, no Rio de Janeiro. Ordenado sacerdote, foi para São Paulo. Um dos milagres que foi atribuído à sua canonização foi o da paulista Santa Grossa de Almeida. Hoje, com cerca de 40 anos, havia muito tempo, Sandra sonhava em ser mãe, mas por causa de uma má formação do útero, já havia sofrido 2 abortos espontâneos, um deles de gêmeos. Quando, em 1999, engravidou pela 3ª vez, os médicos a avisaram que o feto provavelmente não passaria do 5º mês, desde o início da gestação. Sandra começou a ter sangramentos. Presta bem atenção nessa história. Diante da perspectiva de mais uma perda, desesperou-se, até que uma amiga, um anjo de Deus, uma mulher imbuída de fé, levou a ela 3 minúsculos pedacinhos de papel, enrolados numa cânula. Está ali na mão de São Frei Galvão. Eram as pílulas, hoje reputadas como milagrosas. Elas surgiram entre os anos de 1785 e 1788. O sangramento de Sandra cessou, presta bem atenção. O sangramento dela cessou no dia seguinte da ingestão das pílulas. Pílulas que nós temos aqui será distribuída no final da noite. Enzo, hoje com 10 anos, é um menino saudável. Depois de analisar, de passar por uma bateria de exames de Sandra, a comissão médica da Congregação para as Causas dos Santos em Roma, composta de 5 profissionais, concluiu que o útero, com as características dela, chamado de bicórnio, por se dividir em 2 cavidades, ambas muito pequenas, não oferecia espaço suficiente para que o feto crescesse. Por unanimidade, atestou que a ciência não tinha explicação para o fato de Sandra ter concluído a gestação. Em 1998, o Vaticano já havia confirmado o primeiro milagre do Frei, a cura da menina Daniela Cristina da Silva, que em 1990 fora desenganada pelos médicos por causa de uma hepatite aguda. Por volta do ano de 1788, o frade franciscano foi procurado por 2 homens
que lhe pediram que intercedesse pela saúde de seus familiares. O marido de uma gestante com problemas no parto e o pai de um menino que sofria de uma doença renal. Como não podia ir aos doentes, o franciscano Antônio de Santana Galvão resolveu escrever a oração num pedaço de papel. Cortou em 3 pequenos pedaços e ofereceu aos homens que procuravam, recomendando que levassem aos doentes e fizessem eles tomá-la como se fosse remédio. Tanto a gestante como o rapaz ficaram curados, de acordo com os relatos do período. Desde então, a fama das pílulas se espalhou pelo Brasil. Até hoje, no Mosteiro da Luz, 13 freiras trabalham na sua confecção. Enrolam uma tira de papel de arroz que está impressa 17 vezes a oração escrita pelo religioso. Uma prece em latim dirigida à Virgem Maria, a Senhora da Imaculada Conceição. Depois, a cortam em 14 pedaços para deixar as pílulas em formato de minúsculas microcâmaras. Todos os dias pela manhã, formam-se diante do mosteiro enormes filas de pessoas em busca do remédio supostamente milagroso. Diariamente, as irmãs produzem e distribuem mais de 5.000 pílulas aos fiéis. Todos os dias são mais de 5.000 pílulas distribuídas aos fiéis. Você quer mais? Precisa de mais? Ou se convenceram que o camarada é bom? Que a intercessão dele é poderosa? Não que ele faz. Veja, o padre não está dizendo o que ele faz, mas que a sua intercessão é poderosa, isso ninguém pode negar. Querem mais? Tem mais. Santo Antônio de Santana Galvão levitava durante a sua oração, sabia? Curioso, né? Ele ia rezar e ele levitava. O que isso significa? O seu corpo saía do chão, flutuava, estava repetidamente em lugares distantes. Ele celebrava uma missa no Mosteiro da Luz. Eu morei 2 anos em São Paulo, no Mosteiro da Luz, que é na capital, e ele conseguia, algumas horas depois, naquele tempo que o transporte ainda era muito precário, ele ia a pé, como nós ouvimos. Algumas horas depois ele conseguia estar no interior, celebrando outra missa. Como ele podia fazer isso? Porque ele levitava. Parece mentira, não é? Imaginar, não é? Nós somos homens e mulheres da tecnosciência, que tudo nós favorecemos ou atribuímos às ciências. Parece uma historinha inventada, não é? Dizer que alguém levitava. Pois é, conta os relatos que sim. Mas ainda não termina por aí, não. Ele também tinha o dom da bilocação, que o seu fundador, quem era o fundador da ordem que ele servia, São Francisco, também tinha o dom da bilocação. Uma pessoa estava ferida de morte no interior de São Paulo e desejou ardentemente no seu coração receber a extrema unção, naquela época assim se chamava, de Santo Antônio de Santana Galvão, ainda Frei Galvão, pois ele estava ao mesmo tempo, no mesmo horário, dentro do Mosteiro da Luz em São Paulo, e deu a unção àquele homem ferido de morte
no mesmo momento, na mesma hora. Humanamente impossível, né? Queria eu ter o dom da bilocação, não precisava, né? Poderia estar em 2 ou 3 igrejas ao mesmo tempo, celebrando as missas. Bem, se eu já fico cansado assim, imagina tendo bilocação. Deus me livre. E ele então tinha esse dom. E ele tinha um carinho muito especial pelas mulheres grávidas, e a estas mulheres ele dava as suas filhas, que se tornaram tão milagrosas. O camarada aqui, esse aqui, merece todo o nosso carinho, toda a nossa atenção. Vocês talvez não tenham ouvido, mas eu, que tendo as pessoas, vou aos hospitais, às casas, visitá-los, não é? Já ouvi, desde que nós introduzimos a devoção a São Frei Galvão aqui nesta paróquia, nesta igreja, porque ele era o propagador da Imaculada Conceição, eu já ouvi inúmeros testemunhos de pessoas aqui, de Seropédica, que receberam graças pela intercessão de São Frei Galvão por intermédio das filhas. Inclusive de uma pessoa que fez a novena todinha e no último dia da novena morreu. No último dia, no 9º dia, ao tomar a 9ª pílula, de manhã, tarde, partiu para a casa dele, aqui na nossa paróquia, de uma das nossas comunidades. Não se assusta, morrer faz parte da vida, só morre da vida, não é verdade? Aliás, este é o assunto que Jesus aborda no Evangelho de hoje. Vocês estão com medo? Jesus pergunta. Vocês acham que aqueles que foram acometidos por catástrofes, como a queda da Torre de Siloé, como aqueles que morreram naquela guerra sangrenta, são mais pecadores do que vocês que ainda estão vivos? Jesus diz, eu vos digo que não, porque se você, como o meu também está muito aberto, não se converter, você vai morrer do mesmo jeito. Certo? Certo? Disse Jesus. Aqueles que foram acometidos pelo tsunami alguns anos atrás, muito distante de nós essa realidade, aqueles que foram acometidos pelas catástrofes naturais em Friburgo, na região serrana, morreu muita gente lá, não é? Você acha que eles são mais pecadores do que nós, que não sofremos nenhuma catástrofe aqui? Aqueles, eu estava em Angra dos Reis, naquele ano, recém-ordenado, quando aquele barranco despencou lá na cidade de Friburgo. Eu estava inclusive no centro da cidade, no quartel da Marinha. Nós ficamos lá ilhados durante 20 horas, quase um dia, sem poder sair. Era um cenário de guerra. Angra dos Reis estava destruída. Não se sabia o que tinha acontecido com as pessoas, se elas estavam vivas ou não. Morreu muita gente naquela catástrofe lá. E aí nós poderíamos pensar, será que aqueles que morreram lá têm mais pecados do que nós? Por isso morreram primeiro, e daquele jeito tão acidental, tão estúpido talvez? Jesus diz, eu vos digo que não. Vocês, se não vos converterdes, o que é conversão?
mudança de vida, mudar a atitude, você mais explícito, comportamento, tem que mudar aqui e tem que ser traduzido no meu agir. Ah, mas tem gente que, como eu já disse, muitas vezes é igual ao cristão Gabriel. Nasci assim, cresci assim, você sempre assim. E vai morrer assim, e vai para o inferno assim. Muda não, você vê. Ainda tem tempo. Você e eu ainda temos tempo. Eu gosto sempre de contar os fatos reais, porque os fatos reais acontecem perto de nós e nos ajudam a refletir, pelo menos a mim, bastante. Sexta-feira passada, estava na matriz desta paróquia fazendo a comunhão. Chegou uma senhora para se confessar, entrou pelo confessionário da sala, se confessou, assistiu à missa, vamos orar. Quinta-feira desta semana, conta cronologicamente o tempo dos dias. Quinta-feira desta semana, fui descansar, santo descanso do Pai. Não me liguem 1h30, 2 horas, nem 2h30, só depois das 3 da tarde, pelo amor de Deus. Se me acordar, vou fazer que nem um padre de São Paulo, manda no inferno esse que está me ligando. Acordei, fui à secretaria, aí me disseram assim: padre, marido da dona Esperança, quem é da matriz, conhece, foi sepultada hoje. Pediu para o senhor, se o senhor pode ir ao posto 49, porque ela está lá desde cedo, naquele dia, está passando muito mal. Quando é assim, eu vou imediatamente. Eu tenho medo. Sabe qual é o medo? É de não conseguir chegar aqui. Já aconteceu umas 2 vezes e eu ficar muito frustrado de não chegar lá e atender o desejo daquela pessoa, talvez o seu último desejo. Fui. Cheguei lá, entrei no quarto, estava dormindo, fiz a oração, acordou durante a oração e estava falando, fez alguns gestos, como olhar para o alto, abrir as mãos, apontar para mim, dei a unção, conversei um pouco com a família, saí e fui continuar outras coisas. Ontem, sexta-feira, por volta das 16 horas mais ou menos, ou 15, não me lembro bem agora, mas por aí, recebo a notícia: Dona Esperança acabaram de falecer. Quem sabe o dia não? Foi sepultada hoje, às 10 horas da manhã. Quem sabe? Conseguiu ela ter uma boa morte, porque seus últimos instantes de vida, suas últimas horas, ela foi assistida por um sacerdote. Queira Deus, permita os anjos e interceda Nossa Senhora por nós, que também no nosso leito de morte chegue um padre antes da gente fechar os olhos. São José considerava uma boa morte. Por quê? Ela foi assistida, embora já havia confessado uma semana antes, mas ela foi assistida, preparada, não para morrer, mas também para isso. Morreu tranquilamente, se entregou aos braços do Pai. Por isso Jesus nos fala: conversão é um apelo feito a nós para todo o dia, todos os
os dias, em todos os momentos, é preciso converter. É preciso mudar a mentalidade. É preciso vencer a preguiça. É preciso vencer a omissão. Omitir também é pecado. Preguiça, gula e tantos outros por aí afora. E só uma palavrinha, creio que não preciso falar mais nada sobre o Evangelho. Só uma palavrinha sobre a primeira leitura que São Paulo fala. Eu até trouxe aqui um texto do Papa Francisco, mas não vou ler, senão vai alongar mais ainda. Mas São Paulo nos fala: não somos como criancinhas ao sabor das ondas, que se deixam levar por falsas doutrinas e servem a deuses estranhos. Em Cristo e nele nós já temos uma fé, ou devemos buscar uma fé adulta e madura. Mas tem muito cristão que é igual criança, que se não pegar pela mão não vai, que se não insistir não faz, que se não der um empurrãozinho não sai do lugar. A sua fé ainda é infantil, não assume com responsabilidade as suas funções. Isso é atitude de criança, não de quem tem uma fé madura, mas de criança que é movimentada, como diz Paulo, ao sabor das ondas. E como é que a onda faz? Ela vai e vem. Tem muito cristão que vai e vem, não tem perseverança, não tem atitude responsável. Basta um cisco para fazer uma grande tempestade. Abandona Cristo e a igreja. Você é criança, sua fé ainda não é madura. Você, como diz Paulo, está ao sabor das ondas. Vai e vem, vai e vem. Só que nesse vai e vem, pode ser que nesse vai e vem Cristo te chame. E se você estiver indo, vai de uma vez. Devemos ser perseverantes. São Paulo fala disso. E o texto que o Papa fala aqui, o Papa fala de ciúme, o Papa fala de inveja, o Papa fala de fofoca, o Papa fala de pessoas que falam por trás umas das outras. Palavras do Papa Francisco está aqui, não são palavras minhas. Destrói a igreja, é nocivo. Enquanto os nossos irmãos estão aí unidos pela causa que eles acham importante, veja o Seropédica no dia de hoje. As igrejas protestantes estavam todas abertas, ou quase todas, lutando pelos ideais que eles acham importantes. E você, católico, o que está fazendo contra a sua igreja? Nada. E muitas das vezes ainda atrapalha com a sua língua ferida. Quando eles estão lá defendendo com unhas e dentes seus pastores, seus representantes, e ainda querem que esses representantes assumam poderes públicos. E nós, como estamos lidando com os nossos pastores? Como estamos vivenciando a obediência aos nossos representantes, aos nossos líderes espirituais, que a eles foi confiado a salvação das nossas almas? Como estamos lidando com eles? Muitas das vezes como crianças, o sabor das ondas. Só que isso não é problema meu, não, como pastor, porque da minha parte tenho consciência do que estou fazendo. Agora é problema seu, que não vive da maneira coerente que você deveria viver. Veja que eu não estou entrando aqui em questões de pecado, de moralidade, nada.
estou falando de atitude, de compromisso, de perseverança e de lutar juntos, unidos, por o mesmo ideal. Porque nós temos Cristo, diz São Paulo, que foi aquele que deu a nós a unidade e favoreceu a nós derramando o seu sangue na cruz. Portanto, nós devemos vivenciar esta experiência. Peçamos a São Frei Galvão que possa interceder por nós. Peçamos a Nossa Senhora da Conceição Imaculada, de quem Frei Galvão era devoto. Sabe de quem Frei Galvão é padroeiro? Quem souber vai ganhar um presente. De quem Frei Galvão era padroeiro? Não, de quem ele era padroeiro, não de quem ele era seguidor. Ele era seguidor de Francisco. Franciscano, aquela roupa ali, franciscana. Não sabe? Nem era ninguém da comunidade que vem contra. Legal, hoje está aqui mais um ano. Eu sei que ele é padroeiro para etiquetar. Não. Não. Frei Galvão é patrono da construção civil. Captaram? Grave. Frei Galvão é patrono da construção civil. Por quê? Porque ele construiu vários templos, engenhosos templos que ele construiu para alguém do seu período, da sua época, que não havia tanta tecnologia como hoje. E ele, todas as construções, ele inaugurava quando? No dia 15 de agosto, aonde nós celebramos o dogma da Imaculada Conceição de Maria. Por isso ele propagava a devoção a ela, a Imaculada Conceição. Então peçamos a Frei Galvão, você que está construindo, né? A igreja a gente está sempre construindo, então nunca tinha que olhar para mim e construir. Você da luz tem as ferramentas que você costura lá. Você que está construindo, também mais um motivo para você rezar. E uma última fala é que você pode rezar e fazer a novena de Frei Galvão por você, com as pílulas, ou você pode fazer por terceiros. Os milagres também aconteceram de pessoas que fizeram por outras. E as outras pessoas, por quem se estavam fazendo aquela novena, ficaram curadas. Louvado seja nosso Senhor Jesus Cristo. Podemos continuar sentados. Nós vamos dar início ao hino do vinho.